bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Muito prazer, pode me chamar de Mari. Esse daqui é o Literando Tu, um cantinho que eu falo de livro e das coisas que eu gosto. No vídeo de hoje eu vim fazer um resumão das leituras que eu fiz em 2023, eu espero que vocês gostem. Se você nunca tinha visto nenhum vídeo desse canal, já se inscreve aí embaixo e deixa o seu like. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa aí nos comentários. Comenta também qual foi a sua leitura favorita de 2023, porque eu quero saber. Bom, gente, antes de começar, eu quero avisar vocês que, assim, eu não lembro muito nome de personagem, entendeu? Lembro as histórias por cima, porque eu tenho um problema muito grande com memória, não sei se com vocês também é assim, de que eu leio o livro e quando eu acabo de ler, se passa muito tempo, eu não vou lembrando tanto assim do que realmente aconteceu na história. E daí pra gravar esse vídeo eu até dei uma relida nas sinopses, mas assim, é uma questão complicada. Eu acho que vocês já devem ter percebido, pra quem acompanha os vídeos aqui, como funciona, né? Eu já fiz também um vídeo igual a esse, só que com as minhas leituras de 2022. Se você quiser ver, eu vou deixar aqui. Eu não sei qual lado que vai aparecer, né? Mas vai aparecer aí pra você também poder ir assistir. Minha primeira leitura de janeiro foi Todo Esse Tempo. E eu não fui muito fã dessa história, eu dei 2,5. Aqui a gente vai ter um acidente. E nesse acidente, o menino da história, ele sofre um acidente. E a namorada dele acaba falecendo. Nisso ele conhece uma outra menina que também tinha passado por uma tragédia, eu só não vou lembrar qual tragédia era. E eles meio que se ajudam a curar, assim, desse momento, porque os dois estão machucados e eles se ajudam a curar. Só que o cara, esse menino, ele ainda tá sentindo que vai acontecer alguma coisa ruim e, tipo, realmente acontece. Então eu não fui muito fã dessa história, eu confesso pra vocês que eu até não lembrava muito porque não me marcou. E é isso, foi minha primeira leitura do ano. Depois eu li Arlindo e eu dei 4 estrelas, eu adorei essa história. Arlindo a gente vai ver ali a vida dele, vai ver ele se descobrindo também sobre o que ele é, o que ele sente, quem ele gosta. E assim, gente, eu achei essa história muito boa, é toda em desenhos, os desenhos são impecáveis também, eu li em e-book e assim, adorei. A minha última leitura de janeiro foi A Vida Invisível de Ed La. Então, né, gente, eu li esse livro até no físico, mas eu não tô com ele aqui porque eu emprestei pra minha amiga pra ela poder ler. E eu dei 4,5, mas eu favoritei, porque eu gostei muito da história. Bom, eu acho que você já deve conhecer porque essa história é meio hypada, mas a gente tem a Ed, que ela acaba passando por uma situação, e daí nessa situação lá, que acontece, que eu não vou lembrar muito bem, ela faz um pacto com o diabo, eu acho, com alguma coisa assim, que é o Lúcifer, eu acho que é até o nome dele, e com esse pacto ela vive muitos anos. Quando a gente já começa a ler a história, ela tá com os seus 300 anos mais ou menos, só que ninguém se lembra dela, então se você fala oi com ela e vira de costas, você não vai lembrar que você deu oi pra ela, e ela vive nisso, e tipo, eu gostei muito dessa história. Eu não cheguei a dar 5, eu não lembro muito porque na época, mas eu acho que não foi uma história que na hora que eu terminei de ler eu falei tipo, uau, impactante. Só que ao mesmo tempo eu gostei muito, eu gostei da forma de escrita, eu gostei que tem muita coisa envolvida com arte também. Nossa, eu achei isso genial, gente, genial. Então, tipo, eu gostei muito dessa parte, por isso eu favoritei, porque eu gostei de muitas passagens do livro e tudo mais. Mesmo que, tipo, quando eu terminei, não foi aquela história que eu fiquei, tipo, uou, sabe? Mas eu ainda senti alguma coisa, senti que era pra favoritar. Em fevereiro, a minha primeira leitura foi um conto que chama Depois da Caixa Preta. Foi escrito pelo Rafael e eu acho que eu já falei aqui com vocês algumas vezes que eu acho a escrita dele impecável. Esse é um suspense, acho que eu já falei. Mas assim, gente, incrível. Nele a gente vai ter um cara que ele resolve entrar em tipo um BBB, porque a noiva ou mulher dele, acho que é a esposa já, ela foi, só que ela voltou doida assim, porque ela começou a falar de chip, de coisa que eles colocam, e ele não estava entendendo nada e ele queria entender essa história, porque que ela voltou dessa forma, então ele resolve entrar no programa também. Basicamente isso, vou deixar isso com vocês, entendeu? É um conto super rapidinho de ler, e eu dei 3,5, mas eu, tipo assim, eu adorei, de verdade. Minha próxima leitura foi Cidade dos Ossos. Eu entrei pra máfia da Cassandra Clare. Sim, eu considero uma máfia porque são muitos livros, é tipo, muita coisa. E eu só li esse ano passado, mas eu comprei mais livro dela, então possivelmente vamos ter eu aí no futuro lendo todos os livros que essa mulher escreveu, e haja coragem, tá? Tem que ter muita coragem pra começar isso. E, gente, aqui a gente vai ter a história, eu acho que se não me engano, da Claire. Ela começa a ver que, tipo, ela enxerga umas coisas que os seres humanos normais não. E daí ela descobre que ela faz parte de uma linhagem que são os Caçadores de Sombras.
Acho que é isso. E nessa história, esses caçadores, eles têm que defender o mundo dos humanos. E a gente tem, tipo, demônios que eles têm que defender. E ela percebe que ela enxerga tudo. Isso aqui é bem o inicinho, porque como eu falei, tem muitos livros. E eu acho que o desenrolar da história vai sendo por isso. E eu escolhi começar por esse. Eu sei que tem, tipo, várias formas de cronologia pra começar. Eu escolhi uma ordem e falava que esse era o primeiro livro, então eu li. E é isso. Última leitura de fevereiro foi Se Eu Ficar. E eu confesso pra vocês que eu vi o filme de Se Eu Ficar antes de ler e eu li muito pequena. Eu vi muito pequena. Então, tipo, eu amei o filme. Nossa, gente, eu saí destroçada do filme. E aí eu falei, não, eu tenho que ler Se Eu Ficar, até que eu comprei Se Eu Ficar. E eu não achei a história tão boa igual eu tava vendo no filme. Eu acho que era porque eu era pequena e eu nunca tinha visto nada parecido, então eu fiquei tipo, uau. Mas eu não achei muita coisa quando eu tava lendo, não. Eu dei 3 e basicamente essa história, gente, a gente vai ter aqui um acidente, que essa menina aqui, ela vai acabar perdendo todos da família dela e ela fica vendo, tipo, escutando as coisas que estão acontecendo ao redor dela e refletindo entre o passado, o presente e se ela morrer. Então, tipo, ela vai lá no passado, aí ela vê o presente, ela fica sabendo de algumas coisas porque ela escuta e tudo mais e ao mesmo tempo tem horas que ela, tipo, parece que vai embora de vez, mas aí ela não vai embora de vez. E é basicamente isso, não fui tão fã quanto eu achei que seria por eu ter gostado muito do filme. Vamos pular agora para minha única leitura em março, que foi É Assim Que Acaba. É outra história que também, assim, gente, muito hype e não achei tanta coisa assim, sabe? Dei 3,5. Aqui a gente vai ter, eu acho que é Lily o nome dela, alguma coisa assim. Ela vai ter acabado ali de se mudar para uma cidade, tá abrindo uma floricultura. Ela conhece um cara. E esse cara parece mil maravilhas no início, mas a gente vai ver no decorrer que não é tanto assim. E eu creio que não seja tanto spoiler, porque a maior parte das pessoas já sabem, e também porque eu acho que é uma sinopse. Mas enfim, gente, é isso. Não achei essa história nada demais, não fui fã. Eu sei que ela é inspirada um pouco na vida da Colleen Hoover e tal. Então, tipo, ok, né? Não dá pra gente falar, poxa, essa história não gosto, porque é da vida de uma pessoa. Só que ao mesmo tempo, tipo, o final podia ter sido melhor, vamos combinar? E ainda tem outro livro que é Assim Que Começa, eu não tenho vontade de ler. Se eu ler, aí li, entendeu? Mas não tenho muita vontade, porque, tipo, pra mim não era tão necessário, sabe? E é isso, gente, essa história, ok. Agora, em abril, que é o mês do meu aniversário, por incrível que pareça, eu comecei com uma leitura ótima, entendeu? E eu adorei isso. Eu li Uma Pitada de Sorte, dei 5 estrelas, adorei. É uma história sáfica. E assim, gente, muito boa. Aqui a gente vai ter uma chefe de cozinha, que se não me engano ela tá procurando emprego e tudo mais. E daí ela resolve fazer o quê? Ela tá ali, acabou de sair de uma entrevista, passa num sebo. Acho que é um sebo. E ela resolve doar o livro, tipo o livro favorito dela. E ela deixa dentro uma mensagem. Caso a pessoa vê, a pessoa mandou um e-mail pra ela. E isso aconteceu. E essa pessoa mandou e-mail, elas começaram a conversar por e-mail sem se conhecer. Até que a gente vai ter a revelação de quem é no final. E ao mesmo tempo ela também consegue um emprego. E tem a pessoa que é tipo o chefe dela. Eu vou esquecer o nome da mulher. Mas aí tem a pessoa que é chefe dela, é uma mulher, e tipo, elas começam a ter ali também algumas coisas, uma relação assim, ao mesmo tempo que ela também tá conversando com a mulher do e-mail. E é isso que eu vou contar pra vocês, e por favor, leiam essa história porque é muito boa. Depois de ler Uma Pitada de Sorte, eu descobri que tinha um capítulo extra de Uma Pitada de Sorte, e eu fui obrigada a ler, também foi 5 estrelas, e assim, gente, divino, eu adorei a escrita dessas autoras, porque pra quem não sabe, as autoras desse capítulo e dessa história são casadas e escrevem livros juntas. Simplesmente, tá bom? Simplesmente, é isso que eu vou deixar aqui com vocês. Gente, depois eu li, isso não é um conto de fadas. Eu dei 3,5 pra essa história e eu queria falar com vocês que eu acho que às vezes eu tenho um probleminha de interpretação. Não ironicamente. Então, tipo, eu li essa história, mas às vezes acontece comigo de eu estar lendo um livro e eu não tô entendendo tanto, só que eu vou seguindo o baile e eu tiro uns entendimentos que não teve muito ali. E aconteceu isso com Isso Não É Um Conto de Fadas. Inclusive, eu queria até reler depois pra ver realmente o que rolou. Porque eu não sei o que eu arrumei, entendeu? Aí é um problema comigo que eu não sei o que eu arrumei. Mas eu dei 3,5 e eu entendi uma parte da história que não era bem aquilo. Gente, eu não sei explicar. É igual quando eu li Senhora. Eu não sei se já comentei com vocês.
Mas eu li Senhora, que é um clássico, porque foi pedido pela minha escola e tudo mais. Só que eu inventei um final na minha cabeça pra Senhora que não existiu. E, gente, eu juro que eu terminei de ler Senhora inteiro. Só que eu inventei um final que não teve. Mas na minha cabeça teve. Então, tipo, eu não sei me explicar muito, eu não sei o que acontece aqui comigo, mas aconteceu um pouco isso, como isso não é um conto de fadas. E eu dei 3,5. E a história de uma autora que ela tava com bloqueio criativo e daí ela viaja pra Gramado pra tentar resolver esse bloqueio criativo, porque ela precisa muito escrever um livro. E lá ela conhece uma garota, elas começam a sair. E por aí eu não sei muito continuar a história, porque aí entra o fato de que eu não soube interpretar o livro e acontece. O que eu fiz depois desse livro? Eu fui pra De Repente Namoradas. Eu dei 4 estrelas e é das autoras de Uma Pitada de Sorte. Sim, eu adorei elas e eu fui caçar mais coisa pra ler delas. E nessa história aqui, a gente vai ter uma mulher que ela tem 2 filhos, que são adotados, pelo que eu me lembre. E daí ela também tem uma marca muito grande e aparece um cara que quer meio que derrubar a marca dela e vira e começa a espalhar que ela é homofóbica. Pra ela falar que ela não é homofóbica, o que ela faz? Ela fala que ela tá namorando a professora, se não me engano, de tênis dos filhos dela. E ela não pergunta pra essa professora se ela quer não, ela só fala que tá namorando, depois ela chega pra mulher e fala tipo assim, então, tenho que te informar que eu fiz isso, e se você não topar, fingir que tá namorando comigo, tem chance da minha empresa toda por água abaixo. E a professora acaba topando, só que no fim, será que vai ter um relacionamento ali? Eu acho que não sei se isso é tão spoiler assim, mas, né, deixando aqui no ar. Mais uma história sáfica, porque abril foi mês de ler livros sáficos, e é isso. E eu li Querida Penélope, da Arquelana. E, gente, essa história eu ri demais, tá? Ri muito. E a gente tem aí uma menina que ela é editora ou escritora, eu não vou lembrar. E ela edita livros de uma editora normal, só que ela acaba desempregada, porque ela é mandada embora, ou ela pede conta, alguma coisa assim. Aí ela entra num negócio de escrever histórias eróticas para políticos. Sim, histórias eróticas para políticos, eu não falei errado. E ao mesmo tempo, a ex dela volta, depois de um tempo que estava sumida, e elas começam a conversar de novo, e acaba que ela meio que conta essa história de que tá escrevendo histórias eróticas para políticas pra ex dela, e rola umas coisas ali. E é isso, gente. Vou deixar vocês com essa. Dei 4,5 pra essa história. Adorei. A Arquelana consegue escrever muito bem. E, tipo assim, as histórias com comédia... Gente, a comédia dessa história, na real, me embolei aqui pra falar, muito boa, simplesmente. Bom, gente, a minha única leitura de março foi Promessas Vazias. Eu dei 3,5 e eu fiz uma resenha muito aprofundada dela, falando tudo do que eu achei aqui no canal, então eu vou deixar aqui pra vocês assistirem também. E é uma fantasia, se não me engano é uma alta fantasia, e eu não lembro muito da história. Eu vou aproveitar que eu tenho a resenha e vou passar pra próxima leitura pro vídeo não ficar tão grande, e também porque já tá aqui no canal pra não falar 2 vezes, tá bom? Um adendo aqui rapidinho é que se tiver alguns barulhos de fundo eu peço perdão, porque os carros estão resolvendo passar na rua, os cachorros latindo e tem gente mexendo aqui em casa, então acontece, não tem como eu fazer alguma coisa. Em junho eu comecei com uma história favoritada e 5 estrelas, que foi Loucos por Livros, da Emily Henry. Gente, eu adorei essa história, simplesmente, porque a gente tem ali uma menina que ela vai viajar com a irmã dela, porque elas resolvem que precisam esparecer e tudo mais, e a menina acaba topando mais pela irmã do que por ela mesma. E lá ela conhece um cara que ela não era tão fã, porque ele também edita livros ou é escritor, eu acho que é alguma coisa assim, editor na real, e ele não é tão fã, porque ele não gosta de uma das histórias que ela tá betando, eu acho que é tipo isso. E aí a história se desenrola, e gente, eu adorei a escrita da Emily Henry. Ela faz livros em que as pessoas já são mais adultas. Gostei muito dessa história, gostei muito da escrita da Emily Henry, e é isso. Depois, gente, eu li um outro suspense que se chama Luzes de Emergência, e eu dei 4,5 pra ele. Nele a gente vai ter uma mulher que ela acaba topando fazer a escala de uma amiga, porque ela não queria passar, acho que o Natal em família. E ela vai pra essa viagem, ela é comissária de bordo, se não me engano. E ela topa essa viagem, só que o avião cai no meio de uma geleira, eu não vou lembrar qual geleira é. E acaba que as pessoas começam a ficar meio doidas, porque é um lugar muito gelado, que não tem nem ideia de que, tipo, você vai conseguir achar alguém ali. E as pessoas começam meio que a enlouquecer e ela enlouquece junto. É isso, é um conto muito rápido de ler, eu adorei a escrita também dessa autora, e assim, gente, muito bom. Depois, gente, eu li Como Se Fosse Fanfic. Eu dei 4 estrelas
E eu confesso pra vocês que eu não lembro muito da história. E quando eu fui procurar o livro pra poder ler e poder contar aqui pra vocês, ter a memória mais fresca, eu não achei na Amazon. Achei triste isso, achei bem triste. Então, como se fosse uma fanfic, pelo que eu me lembre, é sáfico e é um romance. Essas são as considerações que eu tenho sobre esse livro no momento. Minha última leitura de junho foi As Vantagens de Ser Você. Eu dei 3 estrelas e pra mim, gente, foi uma leitura ok, assim. A gente vai ter ali uma escritora que não tava sendo escritora porque tava trabalhando com outra coisa. E ela resolve largar o emprego pra seguir esse sonho, que ela tava deixando ele de lado. Só que ao mesmo tempo, ela fica meio perdida. E daí o que ela faz? Ela começa a seguir um coach, ler um livro de um coach. E ele fala que vai fazer um retiro lá em Jalapão. E ela resolve ir, chama todos os amigos. Não, leva 2 amigos, todos os amigos, pareceu que eram muitas pessoas. Leva 2 amigos e eles vão para um retiro lá no Jalapão. E nesse retiro ela topa com quem? Com a menina que ela tem crush desde o ensino médio. Sim, desde o ensino médio. Eu gostei muito dessa história. Tem uma crítica muito forte, eu acho que às redes sociais, porque nas redes sociais a gente sempre tá tentando mostrar que tá tudo bem, e se você se basear naquilo, às vezes você vai ficar frustrado com você mesmo, sendo que na realidade não é bem assim, né? As coisas não estão bem 100% do tempo. Julho eu comecei com Paradoxa e dei 5 estrelas, adorei a escrita também. E, gente, a gente vai ter ali a história de uma menina que ela faz algumas coisas que não deviam, teoricamente, pro governo. A gente tá lendo uma ficção científica, se não me engano, uma distopia. E ela faz algumas coisas que não devia, mas o pai dela é, tipo, uns cargos muito importantes nesse local. E por ela fazer isso, ela recebe, tipo, uma punição, que é ficar com o guarda-costas 24 horas atrás dela pra ela não fazer nada de errado. E esse cara começa a seguir ela, só que, tipo, ele tenta não gostar dela. Ele tenta, mas ele acaba gostando. E ao mesmo tempo a gente vai ter um negócio ali que vai aparecer essas duas pessoas, né, que estão aqui com, sei lá, quantos anos, 20 e poucos, vai aparecer elas no futuro conversando com elas do passado pra tentar resolver um problema muito grande que está por vir. Acho que eu tentei explicar, é uma história, assim, genial, eu adorei, e é isso. Depois eu li um conto que chama Como Não Ressuscitar a Sua Ex-Namorada Morta. Eu dei 3 estrelas, achei um conto ok. E aqui a gente vai ter uma menina que ela sofre um acidente e nesse acidente ela perde a namorada dela, que não era a namorada dela porque namorava um amigo, mas que traía o amigo com ela. Ela perde essa pessoa e ao mesmo tempo ela ganha a oportunidade de virar bruxa e tá chegando o Dia dos Mortos e ela quer ressuscitar essa ex-namorada. É um conto que tem outros seguindo a história, mas eu não cheguei a ler os outros, mas eu gostei do primeiro. Em agosto também só li um livro, que foi Pessoas Normais, eu dei 4 estrelas e gostei bastante da história. Ali a gente vai ter, começando a história, um adolescente que é, tipo, extrovertido, conversa com todo mundo, é meio popularzinho na escola, e uma menina que não é tanto assim, ela é mais excluída, é vista como estranha. E aí vai passando o tempo, esses dois começam a ter uma relação, porque a mãe do menino trabalha na casa da menina, e daí ele ia buscar a mãe dela e acaba ali conversando com a menina. Eles ficam próximos, mas escondem isso. E aí depois, quando passa um tempo, na faculdade, os papéis se invertem. E não é uma história que acontece muita coisa, mas a gente percebe que as pessoas ali têm bastantes problemas que precisam ser tratados em terapia, mas ok. Em setembro eu comecei lendo Rádio Silêncio e eu dei 3,5, mas eu fui muito fã dessa história. Aqui a gente tem uma menina que ela é super inteligente, super focada, bem menina nota 10 da escola, só que ela também gosta de fazer outras coisas, e uma das coisas que ela gosta muito de fazer no seu lazer é acompanhar um podcast que chama Rádio Silêncio, e nesse podcast tem umas histórias assim de ficção científica, e ela adora muito, e ela até desenha fanarts e posta no Tumblr, até que ela recebe o convite do dono desse podcast de fazer ilustrações para esse podcast, e ela topa, ao mesmo tempo que ela se aproxima e faz amizade com o Aled, que é um menino da escola dela, pelo que eu me lembre, e ela tá bem no momento de pensar sobre decisões de escola, se conhecer, o que vai fazer da faculdade. E é isso, gente. Gostei dessa história. Foi uma história, assim, boa. Depois eu li Romance Real, dei 3,5. É da Clara Alves, da mesma autora de Conectadas. E eu gostei muito dessa história também. Aqui a gente vai ter uma personagem que ela vai se mudar pra Londres. E quando ela tá lá em Londres, num dia aleatório, ela topa com uma menina que parece que tá fugindo do castelo. Só que ela não procura
procura saber muito o motivo, não. Eu acho que ela chega a ajudar essa menina, ela começa a ficar próxima dessa menina e se envolve com ela ali sem saber quem ela realmente é. E aí eu não vou contar pra não ter spoiler, né? Mas muito boa essa história, muito gostosinha de ler. Boa pra passar o tempo, sabe, gente? Você lê, passa o tempo. É igual Rádio Silêncio também, que eu esqueci de comentar, mas a escrita é muito fluida, gente. Você pega, você vai vendo, você vai lendo e você nem percebe. É muito bom. Depois eu li A Maldição do Mar e eu confesso que eu gostei muito, pelo que eu me lembro, de 4 estrelas. E aqui a gente vai ter um lugar que tem meio que uma tradição, não. Tem ali uma maldição. E nessa maldição acontece de ter um dia específico em que falam que tem meninas que estão com as almas presas no mar, elas incorporam no corpo de pessoas, de outras garotas que teriam a mesma idade que elas se elas fossem vivas, e elas atraem meninos pra água e matam eles. E muita gente não acredita tanto nisso, tanto que virou algo até turístico, então você vai na época pra poder ver isso acontecer e tudo mais. Só que tem um menino, se não me engano, que ele aparece do nada e ele fica tipo, que história é essa? Será que isso é realmente verdade? Tem pessoas que acreditam, tem pessoas que não acreditam e a gente vai descobrir só ao longo da história o que realmente é real. Minha próxima leitura foi Leitura de Verão, também da Emily. Eu realmente gostei muito da escrita dessa autora. Nesse livro não foi diferente, mas eu sinto que, tipo, ela, pelo menos, ela tenta colocar livros em volta de toda a história, tanto que é, tipo, Loucos por Livros, Leitura de Verão. Só que, tipo, às vezes eu acho a história um pouco parecida. Não sei explicar, gente, mas eu sinto isso. Não é igual, tipo, Ali Osman, não sei como falar, mas que as pessoas falam que as histórias são praticamente iguais. Não é, só que, tipo, por todas serem ao redor do livro, eu senti um pouco parecida. E aqui tem uma menina que ela vai pra uma casa de praia, e quem tá morando na casa de praia ao lado é também um escritor. Eles escrevem gêneros totalmente diferentes, mas fazem um combinado de tentar mudar esse estilo. Então ela que escreve Finais Felizes vai ter que escrever histórias de suspense, e ele vai ter que fazer uma história com um final feliz que se desenrola ali, tudo que eles vão se aproximando por causa disso. Achei bem bacana a história. Em setembro eu comecei lendo um conto que eu dei 4 estrelas, que chama Amor Entre Linhas, e nele a gente vai ter uma menina que, se não me engano, ela tá nas Olimpíadas e ela é super famosa, assim, no esporte e tudo mais. E nessa Olimpíada, eu acho que é Olimpíada, gente, eles vão estar ali no campeonato, e nesse campeonato quem também tá lá é a ex dela, e tá todo mundo na imprensa, tipo, meu Deus, o que vai acontecer? A ex as ex, né, as meninas que estão separadas no mesmo local. E aí a gente vai ter que ler a história pra saber, e pelo que eu lembro também é isso. E assim, gostei muito dessa história, bem gostosinha de ler, gente, ótima pra você sentar numa tarde e ler assim, ó, tranquilinho. A minha última leitura desse mês foi A Herdeira do Caos, eu dei 4,5. É uma fantasia sáfica, e aqui a gente vai ter o mundo dos féricos e dos humanos que teoricamente não pode usar magia, é proibido. Só que acontece um negócio que a princesa acaba caindo no mundo dos féricos e vai ter que confiar neles pra conseguir ficar viva, e ela acaba ali se relacionando com uma férica, pelo que eu me lembro, tá? Novembro foi o último mês que eu li alguma coisa, eu não li em dezembro. E a minha primeira leitura de novembro foi O Oceano Entre Nós. Eu dei 4,5, gostei muito dessa história. Aqui a gente vai ter uma garota tentando sobreviver depois do atentado de 11 de setembro. E eu falo tentando sobreviver porque ela passa por muitos preconceitos, não ironicamente, morando nos Estados Unidos depois que esse atentado aconteceu. E um menino que tenta se aproximar dela, e a gente vai ver que ele consegue, ele é um fofo, porque ela é meio fechada e ele tenta se aproximar dela, e ao mesmo tempo ela também faz breakdance, e eu achei isso incrível e eu queria comentar aqui com vocês. E é isso, gente, adorei essa história. Pra finalizar, eu li A Farsa de Laura Lins, se não me engano é um conto, eu dei 3 estrelas. E, gente, gostosinho de ler também. Só que eu não fui tão fã, pelo que eu me lembro dessa história, foi tipo um ok pra mim. Nele a gente vai ter a Laura Lins, que ela inventa toda uma história para as meninas da escola dela, e ao mesmo tempo ela tem outra vida. E só quem sabe disso é uma menina que acabou de entrar no colégio e é próxima dela nessa outra vida. Só que na hora que vê ela na escola, vê que ela é totalmente diferente. E é isso. E se não me engano, elas têm um relacionamento. Isso, elas têm um relacionamento, então é sáfico. E é isso, gente. Essas foram as minhas leituras esse ano. Me conta se você já tinha lido alguma, se você favoritou algum livro que eu li. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!